Meu nome é Carlos, tenho 34 anos, e durante os últimos 10 anos da minha vida, acreditei que ser professor era a minha vocação. Hoje, enquanto escrevo esta história, ainda acredito nisso, mas por um momento, por alguns meses terríveis, pensei que tudo havia acabado. Que minha carreira, minha reputação e minha vida estavam destruídas para sempre. Esta é a história de como uma única mentira quase destruiu tudo que eu construí. E como um aluno menos apenas um menos teve a coragem de ficar do meu lado quando o mundo inteiro parecia ter se voltado contra mim. Era uma terquifera do Marco, quando minha vida virou de cabeça para baixo. Eu estava corrigindo provas na sala dos professores do Colégio Santa Helena, uma escola particular onde lecionava história há 5 anos. O ambiente sempre foi respeitoso, as turmas engajadas, e eu me orgulhava do relacionamento que construía com meus alunos. Eles me viam não apenas como professor, mas como alguém em quem podiam confiar. Foi quando a diretora, Dona Marisa, entrou na sala com uma expressão que nunca havia visto antes. Séria, tensa, quase desconfiada. "Carlos, preciso falar com você." Agora, meu coração disparou. Deixei as provas de lado e a segui até sua sala. Ela fechou a porta atrás de nós, e eu soube imediatamente que algo estava muito, muito errado. "Carlos," ela começou, evitando meu olhar, "recebi uma denúncia grave contra você." As palavras saíram de sua boca como tiros. "Denúncia grave contra mim? Que tipo de denúncia?" perguntei, minha voz saindo mais fraca do que eu gostaria. "Uma aluna da sua turma do 2º ano, Amanda Santos, veio até mim ontem dizendo que você a assediou durante uma aula particular." O mundo parou. Literalmente parou. Senti como se tivesse levado um soco no estômago e não conseguisse respirar. "Isso é impossível." Consegui falar. "Eu nunca." "Marisa, você me conhece há 5 anos. Isso é uma mentira absurda." Mas vi em seus olhos que a semente da dúvida já havia sido plantada. A Amanda Santos era uma das alunas mais populares da escola, filha de um dos maiores doadores do colégio. Seus pais tinham influência, dinheiro, poder. E eu era apenas um professor. "Carlos, você precisa entender a gravidade da situação. Os pais dela já foram comunicados e estão ameaçando processar a escola se não tomarmos uma atitude." "Que atitude?" perguntei, já temendo a resposta. "Você está suspenso, efetivo imediatamente, até que possamos investigar completamente o caso." Suspenso? A palavra ecoou na minha cabeça como um sino fúnebre. Em questão de minutos, 10 anos, de carreira, de dedicação, de amor pela profissão, estavam sendo jogados no lixo por causa de uma mentira. Os próximos dias foram um borrão de ansiedade e desespero. A notícia se espalhou pela escola como fogo em palha seca. Em uma comunidade pequena como a nossa, fofocas voam mais rápido que a verdade, minha esposa. Marina me apoiou desde o primeiro momento, mas eu via a preocupação em seus olhos. Filho de apenas 3 anos, brincava alheio ao drama que se desenrolava ao nosso redor, mas eu sabia que se as acusações se confirmassem, nossa família toda sofreria as consequências. "Carlos, me conta exatamente o que aconteceu naquele dia." Marina me pediu enquanto tomávamos café na cozinha de casa. Revivi aquele momento pela 100ª vez. Amanda havia pedido para ficar após a aula para tirar dúvidas sobre a Revolução Francesa, coisa normal que acontecia frequentemente com vários alunos. Conversamos por cerca de 15 minutos sobre o conteúdo, ela fez algumas perguntas, eu expliquei, e depois ela foi embora. Fim. Nada mais aconteceu. Mas essa simplicidade, essa normalidade agora parecia trabalhar contra mim. Não havia testemunhas. Não havia câmeras na sala de aula. Era minha palavra contra a dela. E ela estava mentindo. O pior de tudo era não entender o porquê. Amanda sempre foi uma aluna mediana, nem a melhor nem a pior da turma. Nunca tivemos problemas, nunca houve conflitos. Por que ela faria isso comigo? Em menos de uma semana, minha vida social desmoronou completamente. Colegas professores que antes me cumprimentavam calorosamente, agora desviavam o olhar nos corredores. Pais de alunos sussurravam quando me viam na rua. Até meus amigos mais próximos começaram a manter distância. A presunção de inocência é um conceito bonito na teoria, mas na prática, quando se trata de acusações dessa natureza, você é culpado até que prove o contrário. E como que algo não aconteceu. Contratei um advogado com o dinheiro que tínhamos guardado para as férias da família. Dr. Roberto era experiente, mas desde nossa primeira reunião ele foi claro sobre os desafios que enfrentaríamos. "Carlos, vou ser direto com você. Casos como este são extremamente difíceis de defendes. A palavra de uma aluna menor de idade tem muito peso, especialmente quando os pais têm influência como Santos tem. Mas eu sou inocente." Protestei. "E acredito em você," ele disse. "Mas acreditar não é suficiente. Precisamos do provas."
Dou evidências de algo concreto que demonstre sua inocência. Mas que provas eu poderia ter de algo que nunca aconteceu? A escola contratou uma empresa especializada para investigar o caso. Durante 2 semanas, investigadores entrevistaram alunos, professores, funcionários, vasculharam minha vida pessoal e profissional com uma lupa. O processo foi humilhante. Perguntaram sobre minha vida íntima, meu relacionamento com minha esposa, se eu tinha algum histórico de comportamento inadequado. Cada pergunta era como uma facada, lembrando-me constantemente de que minha reputação estava em frangalhos. Durante todo esse tempo, Amanda manteve sua versão. Segundo ela, eu teria feito comentários inapropriados sobre sua aparência e tentado toquelar de forma inadequada durante nossa conversa após a aula. Era detalhada em sua narrativa, convincente em sua indignação, e eu não conseguia entender por quê. Foi durante a 3ª semana de investigação que as primeiras pistas começaram a aparecer. Um dos investigadores me procurou com uma informação intrigante, Professor Carlos. Descobrimos algo interessante. Amanda Santos reprovou em sua matéria no bimestre anterior, correto? Sim, ela tirou nota baixa na prova e não entregou 2. Treble. A nota final foi 4,5 e ela precisaria de quanto para passar de ano? 6 é a média da escola. Então ela precisava melhorar significativamente suas notas neste bimestre? Exato. O investigador fez uma pausa significativa. Seus pais sabiam da reprovação? Pensei por um momento. Não sei. Os boletins só são enviados no final do bimestre. Interessante, porque descobrimos que ela mentiu para os pais sobre suas notas. Eles acreditavam que ela estava indo bem em todas as matérias. Uma pequena luz começou a brilhar no fim do túnel, mas ainda não era suficiente para entender por que ela faria uma acusação tão grave. Foi então que Lucas apareceu na minha vida como um anjo da guarda. Lucas Ferreira era um aluno do 2º ano, colega de classe da Amanda. Garoto quieto, inteligente que sempre sentava na primeira fileira e prestava atenção nas aulas. No era popular como Amanda, não tinha os pais ricos como ela, mas tinha algo que ela não tinha. Integridade. Uma tarde, enquanto eu estava em casa tentando preparar minha defesa, recebi uma ligação do Dr. Roberto. Carlos, você precisa vir ao meu escritório. Agora temos uma testemunha. Cheguei ao escritório em tempo recorde e encontrei Lucas sentado na sala de espera, nervoso, mas determinado. Ao seu lado, seus pais, que pareciam tão ansiosos quanto ele. Lucas tem algo importante para nos contar, disse Dr. Roberto, o garoto. Respirou fundo antes de começar a falar. Professor Carlos, eu sei que o senhor não fez nada de errado. Eu sei porque eu vi o que realmente aconteceu. Meu coração parou de bater por um segundo. Continue, Lucas, encorajou o advogado. Naquele dia, eu esqueci meu caderno na sala de aula. Voltei para Buscalow e vi Amanda conversando com o senhor sobre a matéria. Fiquei esperando do lado de fora porque não queria interromper. Vi toda a conversa através da porta entreaberta. Ela fez uma pausa, claramente nervoso. O senhor só explicou a matéria para ela, professor. Nada mais aconteceu. Vocês nem chegaram perto um do outro. O senhor ficou sempre atrás da mesa, e ela sentada na carteira da primeira fileira. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Finalmente, alguém que poderia confirmar minha versão dos fatos. Mas Lucas, interveio. Dr. Roberto, por que você não falou isso antes? O garoto abaixou a cabeça, envergonhado. Porque Amanda é popular. Ela tem muitos amigos. Eu tinha medo de que ninguém acreditasse em mim. Tinha medo de que ela fizesse algo comigo também. Entendi perfeitamente o medo dele. Amanda havia conseguido fazer todos acreditarem em sua mentira. Por que acreditariam em Lucas? Mas então por que você está falando agora? Perguntei. Lucas me olhou nos olhos e viu uma maturidade ali que não era comum em garotos da sua idade. Porque é errado, professor. O que ela está fazendo com o senhor é errado. Meus pais sempre me ensinaram que quando vemos uma injustiça, temos que ter coragem para falar a verdade, mesmo quando é difícil. Seus pais se orgulhavam visivelmente dele, e eu também. O garoto de 16 anos, tinha mais coragem e integridade do que muitos adultos que conhecia. Com o testemunho de Lucas, Dr. Roberto pediu uma nova reunião com a direção da escola e os pais de Amanda. A tensão na sala de reuniões era palpável. Quando todos se encontraram 2 dias depois, Amanda estava lá com seus pais, ainda mantendo sua versão dos fatos. Do outro lado da mesa, eu, meu advogado Lucas e seus pais. No meio, a direção da escola e os investigadores. Dr. Roberto apresentou o testemunho de Lucas de forma clara e objetiva. Vi a expressão no rosto de Amanda mudar gradualmente de confiança para nervosismo e depois para pânico. Isso é mentira, ela gritou. Ele está inventando isso para proteger o professor. Mas Lucas não se abalou. Com uma calma impressionante para sua idade, repetiu exatamente o que havia visto, com detalhes precisos sobre a posição de cada um na sala, sobre o que foi discutido, sobre quanto tempo durou a conversa. Foi então que um dos investigadores
fez uma pergunta que mudou tudo. Amanda, você pode nos explicar por que inventou essa história? A pergunta atingiu como um raio. Durante alguns segundos que pareceram uma eternidade, Amanda ficou em silêncio total. Seus pais a olhavam com uma mistura de confusão e crescente horror. E então ela desmoronou. Eu não queria que meus pais descobrissem que eu estava reprovando. Ela sussurrou, as lágrimas começando a escorrer. Eles sempre me cobraram, tanto para ser perfeita, para tirar notas altas. Quando vi que ia reprovar em história, entrei em pânico. A sala ficou em silêncio absoluto. Pensei que se eu acusasse o professor de alguma coisa, ele seria demitido e talvez a matéria fosse cancelada. Ou outro professor assumisse e me desse uma chance de recuperar a nota. Eu nunca pensei que ia chegar a esse ponto. Eu nunca quis machucar ninguém assim. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu me senti aliviado, furioso, triste e exausto ao mesmo tempo. Meses de agonia, do Ryumiohaku de ter minha reputação destroçada, tudo por causa de uma mentira desesperada de uma adolescente que não conseguia decepcionar os pais. Os pais de Amanda pareciam devastados. O pai dela, um homem que eu sempre vira como arrogante e autoritário, estava visivelmente abalado. Amanda, você tem noção do que fez? Ele disse, a voz tremendo. Você quase destruiu a vida de um homem inocente. A confissão de Amanda mudou tudo instantaneamente. A escola me reintegrou no mesmo dia, com pedidos formais de desculpas. Os pais dela, devastados pela descoberta, ofereceram compensação financeira pelos danos morais, que eu aceitei para cobrir os custos legais e o tempo perdido. Mas o dinheiro não podia pagar os meses de sofrimento. A humilhação pública, a desconfiança que vi nos olhos de pessoas que eu respeitava. Amanda foi transferida para outra escola. Seus pais, finalmente confrontados com as consequências de sua pressão excessiva sobre a filha, prometeram buscar ajuda psicológica para toda a família. Voltar para a escola foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Mesmo sabendo que eu era inocente, mesmo com a confissão pública de Amanda, eu me senti exposto, vulnerável. Mas foi também um dos momentos mais emocionantes quando entrei na minha primeira aula, após o retorno. Os alunos explodiram em aplausos. Muitos tinham lágrimas nos olhos. Eles haviam organizado uma pequena festa de boas-vindas, com cartazes dizendo bem-vindo de volta, Professor Carlos. E sempre acreditamos no Senhor. Mas quem mais me emocionou foi ver Lucas na primeira fileira, com um sorriso orgulhoso no rosto. Aquele garoto corajoso que teve a força de falar a verdade quando todos os outros ficaram em silêncio. O intervalo, ele veio até minha mesa. Professor, posso fazer uma pergunta? Claro, Lucas. O senhor me odeia por ter demorado tanto para falar a verdade? A pergunta me pegou de surpresa. Olhei para aquele garoto de 16 anos que tinha salvado minha carreira, minha reputação, talvez até minha vida. Lucas, você foi a única pessoa que teve coragem de falar a verdade quando isso importava. Não tenho palavras para agradecer o que você fez por mim. Ele sorriu, claramente aliviado. Meus pais sempre me disseram que fazer a coisa certa nem sempre é fácil, mas sempre vale a pena. Que pais sábios ele tinha. E que garoto corajoso eles criaram. Hoje, 2 anos depois desse pesadelo, reflito sobre tudo que aprendi com essa experiência. Aprendi que a verdade nem sempre é suficiente se você não tem quem a defenda. Aprendi que uma mentira bem contada pode destruir uma vida em questão de dias, mas que a verdade, quando finalmente emerge, tem um poder de cura que nenhuma mentira possui. Aprendi que existe uma diferença abissal entre justiça e lei, entre o que é certo e o que é conveniente. Aprendi que a coragem não é a ausência do medo, mas a decisão de fazer o que é correto mesmo quando se tem medo. Mas principalmente, aprendi que às vezes, quando o mundo inteiro parece estar contra você, basta uma única pessoa, menos uma única voz menos para fazer a diferença entre a destruição total e a redenção. Lucas me ensinou que heroísmo não requer superpoderes ou grandes gestos dramáticos. O heroísmo é simplesmente um garoto de 16 anos tendo a coragem de falar a verdade quando todos os outros escolhem o silêncio. Experiência mudou profundamente a forma como vejo minha profissão e meus alunos. Tornei-me mais cauteloso, é verdade, mas também mais empático. Entendo agora a pressão que muitos jovens enfrentam, a desesperança que pode levar a decisões terríveis como a de Amanda. Não guardo rancor dela. Era uma adolescente em pânico tomando uma decisão desesperada que fugiu completamente do self-control. Espero sinceramente que ela tenha aprendido com essa experiência e que tenha conseguido construir uma vida melhor e mais honesta. Mas guardarei para sempre a gratidão por Lucas e sua família. Eles me ensinaram que ainda existem pessoas dispostas a lutar pela justiça. Mesmo quando isso é difícil, mesmo quando isso as coloca em risco hoje, quando conto essa história para meus novos alunos, e eu conto porque acredito que ela contém lições importantes. Sempre termino com a mesma reflexão. A verdade é como uma semente. Pode levar tempo para germinar,
pode enfrentar tempestades e secas, mas se pelo menos uma pessoa a proteger e nutrir, ela acabará florescendo. Lucas foi essa pessoa na minha vida. E espero que cada um de vocês tenha coragem de ser essa pessoa na vida de alguém quando a situação exigir. A vida me ensinou que não precisamos de muitas pessoas ao nosso lado. Às vezes, uma única pessoa que acredita em nós, que defende nossa verdade, que tem coragem de falar quando outros se calam, é suficiente para mudar tudo. Lucas não apenas salvou minha carreira, ele restaurou minha fé na humanidade, na justiça, na força transformadora da verdade. Sempre serei grato a esse aluno extraordinário que, quando todos duvidaram, escolheu acreditar. Que quando todos se calaram, encontrou sua voz. Que quando todos se afastaram, deu um passo à frente. Às vezes, a diferença entre a destruição e a salvação é uma única pessoa disposta a fazer a coisa certa. Lucas foi essa pessoa para mim. Hoje, 2 anos depois, continuo sendo professor não apenas porque amo ensinar, mas porque acredito que entre meus alunos podem estar futuros Lucas, jovens corajosos que farão a diferença no mundo ao escolherem a verdade, mesmo quando essa escolha for difícil. Essa é minha história. Uma história sobre injustiça e redenção, sobre mentiras e verdades, sobre covardia e coragem. Mas, acima de tudo, é uma história sobre como uma única voz pode fazer toda a diferença. E vocês? Quando chegarem ao momento de escolher entre o silêncio conveniente e a verdade difícil, que escolha farão? Espero que escolham ser como Lucas. O mundo precisa de mais pessoas como ele.